Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Tudo bom, gente? Como é que tem sido essa semana de vocês? Vocês estão gostando dos nossos vídeos, das nossas lives, de tudo que a gente vem fazendo durante essa semana da criança? Eu espero que sim. E hoje, no nosso vídeo de português, a gente vai trabalhar interpretação textual, tá bom? E aí, meus amores, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de português e abrissem na página 109, para a gente trabalhar com a interpretação do texto, o Doutor Grilo, que é de Figueiredo Pimentel, tá bom? Então, gente, vejam só. Agora eu vou fazer a chamada e após eu terminar a chamada, a gente vai fazer essa interpretação textual, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre esse texto que vai ser hoje a nossa atividade de casa, certo? Então agora eu vou pegar aqui a chamada de vocês, para que a gente comece. Ana Cláudia, Ana Letícia, Caio Lucas, Hugo Mateus, Ismael, João Vitor, Júlio Vinícius, Larissa, Luísa, Tiago Figueroa, Tiago Henrique, Miguel Albuquerque, Nathalie, Tainá e William Cauã. Bom? Então agora eu vou começar com vocês a interpretação textual do texto O Doutor Grilo, tá? Lá da página 109 do nosso livro de português. Olha só. Filho de um simples operário, Carolino resolveu passar-se por adivinho. Era um moço esperto, como poucos, e viu que este mundo era dos espertalhões. Anunciou que curava todas as doenças e que era capaz de adivinhar qualquer segredo, lembrando-se, porém, de que ninguém pode ser profeta em sua própria terra. Carolino mudou-se de cidade, foi residir na capital do reino, onde todos o conheciam por Doutor Grilo, por ser muito alto e de extraordinária magreza. Em pouco tempo tornou-se famoso. Com esperteza conseguia coisas maravilhosas. Certo dia, o rei, sabendo da sua fama, mandou chamá-lo ao palácio. O doutor Grilo para lá se dirigiu, tremendo de medo, sabendo que o soberano era malvado e que com ele ninguém brincava. Apresentando-lhe a mão fechada, ordenou-lhe sua majestade que dissesse o que era que havia nela. Vendo-se em maus lençóis, o rapaz exclamou: Ah, Grilo, em que mãos tu estás metido? É verdade, disse o rei abrindo a mão. É mesmo um grilo que tenho aqui. Tempos depois, o monarca ordenou que Carolino comparecesse novamente à sua presença. De que bicho é este sangue? Indagou, apresentando um frasquinho. O adivinho desesperado, não tendo outra coisa que fazer, disse: Ah, é que a porca tosse o rabo. É de porca mesmo, adivinhaste, disse o rei. Passado um mês, como prosseguissem os sucessos assombrosos do rapaz, o soberano mandou que o trouxessem pela terceira vez. Ordenou-lhe, sob pena de morte, que descobrisse os ladrões de um tesouro real. Os verdadeiros ladrões, 3 criados do palácio, receando que Doutor Grilo de fato adivinhassem, foram falar com ele e suplicaram que não os entregassem. O rapaz, sem perder tempo, denunciou-lhes ao rei. Grilo foi então nomeado médico do hospital militar. Havia nessa época uma grande epidemia que se espalhava entre os soldados, sem que médico algum conseguisse descobrir o que era. Assim que foi nomeado, o falso doutor dirigiu-se à enfermaria e declarou que no dia seguinte iria autopsiar todos os atingidos, mesmo os vivos. Pela manhã estavam todos bons e o hospital completamente vazio, pois os soldados nada tinham. A fim de não irem para a guerra, fingiam-se doentes. O rei, acreditando na sabedoria de Carolino, deu-lhe carta de nobreza e grandes riquezas. O que é que a gente consegue perceber nesse texto?
que Carolino, ele era um homem muito esperto, né? E também mentiroso. Ele se passava de adivinho para o rei. E todas as adivinhações que Carolino acertou, nada mais foram do que meramente sorte. Já que Carolino não era adivinho e não tinha nenhum dom de adivinhação, mas ele acertava porque ele tinha sorte. Então ele acabava acertando as coisas que estavam acontecendo. Mas isso não quer dizer que Carolino estava coberto de razão ao enganar as pessoas, ao enganar o rei com situações que não eram verdades. Ele teve aqui, gente, muita sorte. Tudo que ele adivinhou foi meramente sorte, né? Tudo isso que ele adivinhou. No vocabulário, a gente tem o seguinte: adivinho, que prediz supostamente o futuro. Autopsiar, realizar exame minucioso de um cadáver para determinar o momento e a causa da morte. Epidemia, doença de caráter transitório que ataca ao mesmo tempo grande número de pessoas. Indagou, investigou, questionou. Monarca, adivinho que exerce o poder supremo na monarquia. Um rei, um imperador. Profeta, pessoa que anuncia os desígnios divinos, pessoa que supostamente prediz o futuro, adivinho. Soberano, que exerce o poder e a autoridade supremos. Suplicaram, imploraram, rogaram, imploraram e rogaram, né? Então, veja, a gente viu que ao longo do texto, essas palavras estavam em negrito, essas que eu acabei de ler no vocabulário, né? E a gente acabou de ver aqui agora os seus significados. Então, vejam, para cada vocês vão fazer a página 110 e a página 111, tá certo? Do estudo do vocabulário e da interpretação textual desse texto aqui. Aí na página 110 a gente tem assim: reescreva as frases com o sinônimo das palavras em destaque. Faça as alterações necessárias. Então, vocês só vão reescrever as frases com os sinônimos das palavras em destaque. Sinônimo, palavras que têm o mesmo significado, tá? E na página 111, a gente vai para o estudo do texto. Circule as características de Carolino apresentadas no texto. Esperto, ambicioso, magro ou alto. No texto, ele só falou de 3 características que vocês vão circular. No segundo, por quais delas ele recebeu o nome de Doutor Grilo? Por quais dessas características ele recebeu o nome de Doutor Grilo? Terceiro, como o Doutor Grilo chegou diante do rei? Como foi que ele chegou diante do rei, o Doutor Grilo? Muito confiante na sua esperteza, tremendo de medo, otimista porque o rei era muito bondoso. Quarto, como o Doutor Grilo descobriu quem eram os ladrões do palácio. O que é que foi que aconteceu que o Doutor Grilo descobriu quem eram os ladrões do palácio? Porque, como a gente sabe, ele não tinha nenhum dom, nenhuma esperteza, assim, nenhum dom de adivinhação. Tudo que aconteceu com ele foi meramente sorte. E nessa questão aqui, a gente vê que as pessoas que, de fato, os verdadeiros ladrões, eles acabaram ficando com medo e indo procurar o Doutor Grilo, que acabou por assim revelá-los, né, para o Doutor Grilo, que não perdeu tempo e entregou-lhes ao rei. Então isso só aumentava a fama de que ele era um bom adivinho, quando na verdade nada disso está correto, porque tudo que ele teve aqui não foi nada do que meramente sorte. Quinto quesito: numere as cenas de acordo com a sequência em que aparecem no texto. Então a gente tem o seguinte aqui: Doutor Grilo e 3 pessoas, e depois Doutor Grilo na área médica com soldados, Doutor Grilo se apresentando ao rei e Doutor Grilo cheio de riquezas. O que é que a gente vê aqui? Na sequência, a gente vai ter primeiramente Doutor Grilo quando se apresenta ao rei. A gente vê aí como a primeira coisa que aconteceu na história. Depois, a gente vê que aconteceu na história Doutor Grilo conhecendo, descobrindo quem são os ladrões do palácio. Depois, a gente vê que Doutor Grilo está numa área de enfermaria
com os soldados que estão doentes. Então, a gente vê que isso acontece na terceira cena. E, por último, é Dr. Grilo bem rico, cheio de ouro, que foi dado pelo rei, por ter acertado tudo. Então, gente, vejam só. Como eu já disse, a nossa atividade de casa de hoje é da página 110 e da página 111. É essa interpretação textual, essa leitura do texto, o Dr. Grilo, de Figueiredo Pimentel, tá certo? No nosso livro de português. Então, nosso vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Tenham um bom dia, um beijo enorme para vocês, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo.